Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldito Politicagem, episódio número 39, Luiz Domingos. Tudo certo com você? É isso, saudações a todos, Alê, nossa convidada Maria Eugênia Trombini. Hoje, mais uma entrevista com um especialista num tema. A Maria Eugênia vai falar com a gente sobre combate à corrupção em geral e a Operação Lava Jato em particular, né, japonês? É a Maria Eugênia Trombini, ela é doutora pela Universidade de Heidelberg, foi nossa colega aqui no mestrado na UFPR em Ciência Política, é também jurista pela Unicuritiba e faz parte de um amplo projeto de estudos sobre corrupção sistêmica no Brasil. Queria apresentar um pouco, Maria, esse projeto de pesquisa que tem, muita gente boa participando, né? Olá a todas e todos, obrigada Alessandro e Luiz pelo convite, é uma honra estar dividindo um pouco dos nossos achados no contexto desse projeto de pesquisa e ainda mais nesse momento onde a Operação Lava Jato e o assunto da anticorrupção está ganhando uma saliência, né, e veio ocupando a opinião pública de forma mais vasta do que quando o projeto se iniciou lá em 2019, no início do governo Bolsonaro, onde a gente começa essa parceria bilateral entre a Universidade de Heidelberg, o Instituto Max Weber de Sociologia e os colegas apoiados pela FAPESP aqui no Brasil. Então, um projeto interdisciplinar aí que combina a sociologia com ciência política, direito e se debruça um pouco sobre os processos criminais, mas também da justiça eleitoral e tenta aí fazer um repositório de dados também usando entrevistas para responder algumas perguntas no que se referem a organizações econômicas e organizações políticas, pensando também aí a participação dos atores das carreiras do direito, né? Então, procuradores, juízes, advogados e advogadas. Prazer é nosso, Maria. Obrigado por aceitar o convite. Faz tempo que a gente gostaria de fazer um episódio sobre o tema e é difícil de falar. É um tema que eu, particularmente, não sinto muito confortável de dar minhas opiniões teóricas. E aí, Luiz, tem uma imagem inicial pra gente? A imagem inicial que eu vou colocar para Maria Eugênia avaliar e julgar ao longo do episódio se está certa ou meio certa ou errada é do professor Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, da UFMG, que ele dizia que a Operação Lava Jato eram os caras, os protagonistas, que, né, Moro, Dallagnol e as instituições que eles representam, eles estavam sentados num galho, que era a Constituição de 88, e à medida em que eles iam cometendo alguns excessos, eles iam serrando a base do galho e com isso eles iam cair, com isso levar a Constituição, no sentido de que eles estavam produzindo uma instabilidade e deslegitimando toda a estrutura que embasa a Constituição de 88. Então, essa é a imagem. Provavelmente a Maria Eugênia vai complexificar isso, mas acho que de saída pode ser um pontapé. Então, no primeiro bloco, a gente vai tratar sobre o conceito de lawfare. Maria Eugênia vai nos dizer se ele é adequado ou não para o caso brasileiro. E vamos falar também da Lava Jato, né, dos principais aspectos dessa operação que marcou a política brasileira nos últimos anos. No segundo bloco, a gente expande a discussão, vamos trazer algumas implicações desse processo no caso brasileiro. Vamos perguntar algumas coisas também sobre a elite do judiciário no Brasil. E no terceiro bloco, a gente, como de sempre, a gente pediu uma historinha para Maria. Vai preparando aí, Maria, vai pensando nessa historinha e uma maldição a ser resolvida. Continue com a gente aí, pessoal. Então, Maria, a primeira pergunta que eu tenho, né, consultando sobre os estudos sobre o judiciário e todos os problemas que decorreram dele na atualidade no Brasil, a gente achou o conceito de lawfare e queria perguntar o que significa esse conceito, qual é a origem e se existem exemplos desse tipo de manifestação fora do Brasil e também aqui no Brasil, no caso, né? Esse conceito de lawfare, ele alude ao uso do direito como uma ferramenta de guerra. Então, seria essa ideia de você armificar o direito ou instrumentalizar o direito pensando em algum objetivo análogo a um objetivo de guerra, né? Então, você pensa num espraiamento do campo de batalha para considerar também as arenas das instituições judiciais. O termo ele foi cunhado, até onde se tem registro, né, por um general aposentado norte-americano que passa a dar aulas no departamento de direito e ele vai ganhando um certo eco e, mais recentemente, é emprestado para tentar explicar
o que aconteceu no Brasil, na Lava Jato, em particular para explicar o movimento dos atores das instituições judiciais em relação ao ex-presidente Lula. Empiricamente, no nosso banco de sentenças, a gente montou um banco de sentenças que envolve o início, a primeira sentença da Lava Jato até o início de 2019, fevereiro de 2019. O termo lawfare, ele aparece no banco na sentença do sítio de Atibaia, que foi dada pela Gabriela Hart, que sucedeu o Sérgio Moro na Justiça Especializada de Curitiba, porque a defesa do Lula, ela argumenta que a escolha, né, do Ministério Público Federal do juízo de Curitiba teria sido um meio de lawfare, já avisando a condenação do ex-presidente. Então, eles vão argumentar sobre a parcialidade da equipe e também da violação ao devido processo legal. A juíza, ela responde a isso entendendo que seria uma outra tentativa de diversionismo em relação ao mérito da acusação e de apresentar o Lula como uma vítima de uma guerra jurídica. Algum tempo depois, o time de defesa do Lula lança uma publicação e começa a ocupar esse espaço mais acadêmico de diálogo com a sociedade civil em torno do lawfare, e não só no Brasil, mas também na América Latina, né? Fazendo aí algumas outras pontes com o que aconteceu com a Cristina Kirchner na Argentina e reivindicando aí essa problemática debaixo do guarda-chuva do lawfare. Indo ao caso, então, o que é, afinal, do ângulo do grupo que você participa e da sua produção, o que é a Operação Lava Jato e o que permitiu que ela acontecesse, assim, de uma forma analítica e não como a gente costuma ver no noticiário? Vamos lá. Essa é a pedrada do episódio. A Lava Jato foi uma investigação em larga escala de denúncias sobre corrupção política e mais genericamente sobre crime financeiro, que se iniciou quando a Polícia Federal e outros órgãos, né, da rede de accountability se movimentaram, foram adquirindo provas, apoiando-se em inovações legislativas, né? Entre elas os acordos de colaboração, né, a delação premiada e a lei de organizações criminosas, também foi bastante central para manter a competência do caso na jurisdição de Curitiba, e ela pode ser explicada ou pode ser compreendida, para facilitar a análise, como um cluster de casos, né? Ela é um agrupamento de casos que não diz respeito a um único fenômeno e nem simplesmente à jurisdição de Curitiba e aos atores que estavam ali diretamente encabeçando os processos criminais. Ela também se desdobrou em processos administrativos, ela teria um outro significado e outras implicações sob uma perspectiva da mídia. A Lava Jato e os acontecimentos de 2014, 2015, eles estão muito proximamente associados às inovações legislativas, mas há uma infraestrutura que não se esgota no material. Existe uma infraestrutura material que também passa pela especialização de varas, então você cria burocracias especializadas no tratamento de crimes financeiros, por isso você concentra a expertise de procuradores e de juízes em torno desse tema, em torno das inovações de lei, né, leis internacionais, mas várias das quais foram internalizadas pelo Brasil. Você cria também suportes imateriais, né, como redes domésticas para uma circulação de ideias. E aí vale a pena citar a ENCLA, né, que foi a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é uma mesa, é um fórum, né, onde vários órgãos de controle participam, não apenas do Judiciário e nem do Executivo, que é o caso, né, do Ministério Público, mas também da Controladoria Geral da União e de outros braços, e que tem como objetivo, lá nas plenárias do início dos 2000, difundir e promover uma cultura de combate à corrupção no Brasil. Provavelmente pela combinação dessa infraestrutura material e uma infraestrutura imaterial, a gente consegue que aquilo que o Matthew Taylor e o Luciano da Rosa vão chamar de big push, a gente sai de um momento de um incrementalismo das instituições de accountability, que começa em 85 e vai aí até meados de 2014, e com a Lava Jato e outras investigações em larga escala, a gente entra nesse momento onde os elementos aí de transparência, né, supervisão, sanção e a própria capacidade, o engajamento da rede dos atores
possibilita que um caso tão grande, né, e assim tido pela imprensa internacional, aconteça. Perfeito. Então, Maria, pelo que eu entendi na sua fala, existe uma espécie de legado institucional desse processo, né? Esse legado ele ainda permanece, ele continua, mesmo com alguns abalos no status da Lava Jato, né, com algumas críticas atualmente? Infelizmente, acaba que, de algum modo, o governo que inicia em 2019 e que simbolicamente traz para dentro do gabinete o então juiz que torna-se ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz escolhas que impactam a rede nacional de accountability, e hoje a opinião é que os estragos que foram gerados para os órgãos de controle, eles provavelmente, antes da gente conseguir avançar no combate à corrupção, a gente precisaria retomar o status anterior ao desmonte que aconteceu. Embora os atores, né, e aí o deputado eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol, e Sérgio Moro, senador, apoiaram, né, a reeleição do Jair Bolsonaro, mas há, em paralelo a isso, um movimento de organizações reconhecidas como a Transparência Internacional, que sinalizam uma preocupação com essa agenda e a política pública de anticorrupção, por que não, na atual gestão, e tentam sublinhar a conexão entre essas instituições e o funcionamento mais amplo e a qualidade da democracia. Então, entendendo que essas instituições fazem parte, né, de um emaranhado mais amplo, não há combate à corrupção sem democracia. Com a combinação de fatores que houve, com a entrada de atores políticos, da mídia, esse solavanco, ele conta a favor ou contra aquele incrementalismo que vinha aprimorando os mecanismos de controle? Veja, Luiz, se a gente fosse tentar reproduzir a análise que o da Rosa e o Taylor fizeram olhando para esses requisitos, né? Então, olhando a transparência, olhando o oversight, né? A supervisão, a sanção, a capacidade e o engajamento da rede, eu arriscaria dizer, porque você precisaria de métricas, eu arriscaria dizer que há um retrocesso e talvez a gente esteja em algum lugar entre o incrementalismo e o big push. Por isso, eu arriscaria dizer que o segundo e o terceiro poder, eles estão próximos. No PowerPoint do Dallagnol, Eu dou risada toda vez que eu lembro aquele PowerPoint. e em outras entrevistas, ele sempre falava que o presidencialismo de coalizão era o fator responsável por uma governabilidade corrompida. E isso em si já é um equívoco, porque a corrupção é para financiar a eleição, não é para operar a governabilidade como no mensalão. O mensalão tem uma natureza diferente dos crimes operados depois, enfim. Eu ficava chocado com o primarismo do diagnóstico. Parecia que era um advogado do interior, que leu, sei lá, Oliveira Viana, leu, sei lá, qualquer jurista da década de 20 e quer projetar sobre o que é a política, o que deveria ser a política. E isso estava muito claro nas entrevistas do Dallagnol, especialmente do Dallagnol, porque o Moro, naquela época, dava pouca entrevista. E naquele PowerPoint é uma enxurrada de bobagem sobre o sistema político que, segundo alguns outros membros do MP, por exemplo, o Rafael Viegas, que você deve conhecer, né? Eles não entendem nada. E eles acham que eles são a sumidade, a máxima autoridade para destrinchar e definir como que deveria ser. Então, o terceiro elemento de empoderamento perante, enfim, a sociedade que paga os impostos e perante o Supremo, perante as Forças Armadas, tinha um caldo de empoderamento intraestatal, você não acha? A gente realmente confirmou um pouco essa inocência, né, o primarismo, uma leitura superficial da dinâmica política e da dinâmica da interação entre política e economia, né, e atores-chave de cada um desses grupos, né, organizações econômicas que participaram, né, no projeto de desenvolvimento da indústria nacional, e elas colocam isso de uma forma onde provavelmente nos depoimentos e nos interrogatórios, onde você tem os representantes do Ministério Público, do Judiciário, confrontando diferentes atores em relação à sua participação em uma gama de casos, alguns dos quais
são entendidos como desviantes, né, ou criminosos, você consegue observar a lógica, né, essa lógica sobre a qual coloca na forma de pensar e na forma de formular questões para os interrogados. Então, o grupo, ele lê e pensa sobre fazer política com uma chave muito específica. Lembro da entrevista com uma procuradora da Força Tarefa da Lava Jato Carioca, que dizia que os políticos são analfabetos, né? Muitos deles não têm educação, e que eles deveriam, no Brasil, a gente deveria implantar um sistema que ela viu em uma das visitas que fez aos Estados Unidos, em um município onde, quando eles entraram numa secretaria, os servidores estavam fazendo um curso online sobre ética, né, sobre ética e sobre política. E a sugestão dessa procuradora era que os políticos no Brasil, quando fossem eleitos, fizessem esse tipo de curso, né, porque esse tipo de treinamento ajuda a esclarecer quais que são as regras, né, o que se aplica. Então, a problemática, né, discutir presencialismo de coalizão, outros grandes tópicos, né, como dinheiro na política, usando a fala desse grupo e usando os processos, sempre vai ser problemático. A própria separação entre caixa 1 e caixa 2, ela não se dá de um jeito tão claro, né? Nós tivemos os casos dos quadrilhões, né, que foram os processos que foram apresentados, as denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral contra os partidos políticos, onde havia uma absoluta confusão entre o que era doação registrada e eventual caixa 2, né? Onde a própria política, como assim entendeu a jurisdição de Brasília, do Distrito Federal, a política estava sendo criminalizada, né? Não um ato em si que tivesse um ator, né, um indivíduo, num período temporal, numa circunstância fática, por um crime específico, que você tivesse um contrafactual ou minimamente, né, pudesse atribuir as provas a ponto de estabelecer essa causalidade. Você estava criminalizando fazer política e a gestão, talvez, da coalizão, né? Justamente aquele pedaço que seria o traço característico do nosso tipo de presidencialismo de coalizão, a gestão da coalizão. E não o presencialismo em si, não a estrutura em si. Mas esse é um grupo que lê, sim, Oliveira Viana, é um grupo que lê o resumo do Sérgio Abranches. Essas são as ideias e como elas chegam no interior do grupo. Então, Maria, dada essa explicação muito esclarecedora sobre a Lava Jato no Brasil, vamos para uma pergunta mais ampla ainda, né, sobre os operadores do direito no Brasil, né? Então, uma pergunta do ponto de vista da biografia desses caras todos e dessas pessoas todas, né? Quem são esses operadores do direito trabalhando especificamente na anticorrupção aqui no nosso país? A gente chegou num corpus de 64 entrevistas estratificadas, então, principalmente por local de trabalho e por sexo dos entrevistados. Das informações que nós conseguimos coletar, esse grupo de 64 participou em 32 casos de corrupção e de crime de colarinho branco, relativamente concentrado no Sudeste, embora com alguma participação em escândalos e em casos de outras regiões. Alta escolaridade, né? Então todo mundo está em alguma carreira jurídica, então tem ensino superior e muito frequentemente pós-graduação. Mais ou menos um quarto da amostra terminou, né, no bacharelado, o ensino e a especialização. Também é um grupo que tem alta mobilidade internacional, e por mobilidade internacional a gente está entendendo passagens pelo exterior para fazer algum tipo de curso de formação ou mesmo de estudo de pós-graduação. Metade da amostra descende de famílias cujos pais ou avós trabalharam na área jurídica. É interessante, a título comparativo, que esses elementos, eles colocam esse grupo como um grupo ainda mais elitizado dentro da elite judicial, né? Se a gente for comparar com os últimos censos da magistratura, é um grupo bastante elevado. A gente já tem uma separação entre os magistrados do nível estadual e do nível federal, que são, inclusive, melhor remunerados, e tem mais escolaridade.
dos colegiados, né? Então, dos tribunais regionais, quanto mais alto na hierarquia você vai, mais capital concentrado. Mas no que diz respeito ao familismo, o comparativo que a gente usou foi uma prosopografia, em parceria com o professor Adriano Codato, a gente conseguiu levantar, de ministros da Justiça. A gente levantou a biografia com a ajuda de 2 bolsistas para os 194 ministros da Justiça e reportou, né, registrou o familismo reportado na biografia deles. E esse número, né, ou seja, metade do grupo anticorrupção descender de famílias jurídicas, ele excede o familismo encontrado para ministros da Justiça desde 1985. O que significa que esse grupo de ministros é relativamente menos homogêneo, que é cosmopolita e local, né, para brincar um pouco com aquela frase do Manuel Castells, que as elites são cosmopolitas e as pessoas são locais. É uma elite que ela é cosmopolita, mas ela é local porque ela está associada aos grupos de poder, porque não a elite governante numa perspectiva histórica, e porque ela tem agendas, né, e uma preocupação, e ela está diretamente interagindo, seja na qualidade de representante da advocacia, né, fazendo a defesa, seja na qualidade de investigadora, denunciando, ou na condição de julgadora das elites políticas e elites econômicas, e no meio disso a gente tem, sem dúvida, os operadores financeiros, né, famosos doleiros, e outros servidores públicos que foram, né, investigados e sentenciados no contexto dessas grandes operações. Talvez seja aí um incômodo de parte da classe do judiciário, né, porque o ministério não permanece essa coesão que é tão evidente assim, né? Então, dessa coesão que você relatou para a gente, Maria, existe também, essa mesma coisa se traduz nas percepções desses atores quanto ao Estado brasileiro, quanto à política brasileira e quanto também ao mercado, eventualmente, né? É possível delimitar um traço ideológico que se mantém mais ou menos comum nessa classe? Os 2 grandes padrões de interpretação, os 2 padrões de interpretação dominantes, o primeiro deles, ele ancora o problema da corrupção no nível micro, e ele entende que a corrupção é um problema moral dos políticos, é um problema de pessoas não qualificadas, de pessoas que não têm um compromisso com o interesse público e que desviam das regras com vistas a obter vantagens pessoais. A política é a esfera contaminada por excelência, e essa explicação ela mobiliza, né, nas suas categorias cognitivas, inclusive elementos de uma psicopatologia, né? Então você identifica que os políticos, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, têm desvios de caráter. E a teoria da mudança, ela passa por eleger melhor. Se a gente eleger políticos mais comprometidos com o interesse público, não desviantes, moralmente aptos, a gente vai transformar a realidade política. O segundo padrão de interpretação dominante, ele é mais próprio do Ministério Público Federal no que diz respeito a esse grande léxico da anticorrupção e dos crimes financeiros, que também veio um pouco de fora para dentro, né? Essa questão da corrupção sistêmica e uma explicação de que as pessoas corruptas, elas são intercambiáveis porque a corrupção é a regra do jogo. E para essa explicação faz muito sentido você atacar o conglomerado, né? Então você vai atacar o maior número de pessoas, o maior número de organizações, e você vai tentar chegar naquilo que seja passível de comprovação. Então, vejam, o Estado é o lugar dos vícios, né? Como já dizia o Fernando Filgueiras, né? O Estado é o espaço natural dos vícios, né? Nessa psique coletiva, e o mercado é o lugar das virtudes. As pessoas do mercado, elas são preparadas e elas estão frequentemente, simplesmente jogando as regras do jogo. Até esse mindset, esse padrão de interpretação coletivo dominante, que foi batizado de corrupção sistêmica ou corrupção sistema que se autoalimenta, tem uma submanifestação desse padrão de interpretação, que é corrupção sistêmica política, porque quando eles foram estimulados, os entrevistados foram estimulados a responder a pergunta: quem tem mais responsabilidade? Quem começa? Lembrando que tem aquela tese, né, que os executivos foram coagidos a fazer parte do cartel. Cooptados. Exato. Então, a gente tentou estimular isso para perguntar, e esse subpadrão de interpretação, ele faz exatamente isso. Ele diz, olha, se eu tivesse que apontar quem é mesmo responsável nesse sistema que se autorregula e autoalimenta, é o sistema
político, que se beneficia, mas que também se alimenta. E isso, pelo menos assim, de um ângulo impressionista, está um pouco no tipo de acordo, né? Porque os doleiros e outros operadores do mercado sempre tiveram acordos mais vantajosos que os políticos. Não sei se vocês têm esse dado, mas de um ângulo da imprensa é assim que a gente sente olhando. Confere? Confere. As chances de doleiros e de executivos firmarem acordos de colaboração dentro do nosso banco de dados, elas são bastante enviesadas. A gente só tem, na verdade, 2 políticos que assinaram acordos de colaboração no momento da sentença, né? Porque você é beneficiado de um acordo quando você é sentenciado. Então, gente como o Cabral, Palocci, que não teve acordo homologado, não entra nessa matemática. Então, as negociações feitas entre Ministério Público e diferentes tipologias de réus, elas não estão distribuídas simetricamente, as não condenações da amostra também não estão, e a duração dos processos e a duração das penas também não. Tudo isso mostra um viés para criminalizar mais fortemente pessoas de dentro do Estado, pessoas que tenham cargos na administração pública, direta ou indireta, né? Servidores públicos e principalmente políticos, né? Na Lava Jato Carioca, onde, se a gente considerar a figura do Cabral, aí é ainda mais impressionante a quantidade de pena que ele recebeu e coisas como, por exemplo, a Lava Jato ser entendida, dada pelo crime de cartel pelo Marcelo Bretas, ela condena o Cabral pelo crime de cartel, ao passo que alguns dos executivos que foram denunciados por esse crime tinham fechado acordos de colaboração e ficaram completamente ilesos de penas corporais. Ou seja, uma máquina de moer a política, a classe política e o Estado brasileiro, né? O Serra Galho, então, Luiz, que você tinha usado na Sensacional, imagem cara. nacional, A eu acho que o pesquisa galho já está cerrado já, A né? pesquisa é absurda, puta merda. Eu dei uma bisbilhotada no Sérgio Adorno, que, enfim, ele estuda o século XIX, né, a formação dos bacharéis na Academia de Direito de São Paulo, e eu estava preparado para perguntar uma adaptação disso, mas do jeito que você está falando, porque eles eram muito liberais na faculdade, e eles ingressavam no Estado e eles operavam de modo conservador barra autoritário para, enfim, privatizar o conflito com os escravos, para ter todo tipo de atitude autoritária que caracterizava o desenho do Estado imperial. Enfim, eles eram, para usar o vernáculo do Bourdieu, o campo burocrático estatal os socializava de forma a serem conservadores. É mais ou menos isso, porque esses caras estudam as melhores. Eles são cosmopolitas, como você disse, né? Eles estão olhando outros modos de operar o combate à corrupção em outros países. Só que aqui a política, os partidos, que afinal de contas é clientelista, representa aquele povo indigno e tal, é muito parecido, assim, sem querer dizer que é sempre a repetição da mesma história, porque existe uma endogeneidade, existe uma burocracia diferente, uma complexidade muito maior do ponto de vista processual, etc. Mas, no fundo, é um pouco isso. Tem um conceito que eu acho que ajuda um pouco a tentar pensar essas ambivalências, que é a ideia de um liberalismo regressista. Basicamente, lá nos ritos da independência, né, os debates que existiam entre monarquismo e os grandes expoentes, né, que nessa época estavam todos transitando em torno do Ministério da Justiça, eles começaram a escancarar isso, que talvez um trabalho do Adorno em relação à elite judicial de São Paulo e de algum jeito, nesses um pouco mais contemporâneos, isso apareça de uma forma. Vejam, recentemente o ato que aconteceu no Largo São Francisco, eu acho que mostra o tipo de protagonismo que o grupo quer, né? Teve uma figura da Universidade de São Paulo que eu acho que representa um pouco isso, que era o Goffredo Telles, que escreveu sobre a ciência quântica do direito. Então você veja, era uma figura que era muito atuante e muito eloquente no período das diretas, que formou um pedaço do nosso grupo de entrevistados, inclusive, né, nesse período chave, ajudou na circulação das ideias liberais, mas que entendia, sobretudo, que o direito tinha que ser tratado como uma ciência. Então, esse tecnicismo do direito, despido de uma discussão sobre a realidade social, é um dos elementos que fica. E tem um outro elemento, Luiz, que talvez entre o trabalho do Adorno e agora, ele comece a aparecer as prosopografias lá de trás, quando Joseph Love escreveu
sobre o Brasil, falavam sobre o que representaria a democratização do acesso à educação superior, ao ensino superior no Brasil, né? A gente tem as nossas primeiras universidades, a Universidade de Olinda e São Paulo, sendo criadas nos 1824, num decreto que nos dá, né, o pronome de doutor, sem que seja necessário, terminaram o doutorado. E naquela altura, o Love já fala do que isso significaria em termos da perda de um capital cultural, né? Esses bacharéis não mais precisariam ir até Coimbra, eles iam poder acessar isso aqui. Será que isso, né, as arcadas, também não poderia, e aumentar o número de faculdades que ofertassem o curso de Direito, também não poderia significar uma perda, né, do periodismo, dessa socialização na universidade, né? Que não era para fazer direito, né? Esses profissionais, eles não eram formados para ser técnicos no direito, para ser bons intérpretes da lei. Eles eram formados na arte da retórica, em tantos outros ativos que iam ser úteis para carreiras que não carreiras burocratas. Eram diletantes, né? Eles, enfim, era de tudo um pouco, né? Mais ou menos. E agora, né, há um momento onde o próprio Miguel Reale Júnior, que também foi ministro da Justiça e uma figura bastante interessante, né, que assina impeachments e depois apoia candidaturas e navega, né, entre o campo da política e do direito de uma forma bastante específica, ele vai, num texto há não muito tempo atrás, questionar justamente esse inchaço das carreiras jurídicas e do número de operadores do direito treinados num tecnicismo, né, que não tem mais uma preocupação com um humanismo, né, ou com aquilo que antes era um capital cultural, que mostrava uma certa deferência para as outras carreiras de Estado, né? Então, é uma balança bastante tênue, né, entre o que a gente está arrastando da construção das universidades, do pensar, né, das universidades enquanto instituições de circulação de ideias lá de trás e delas hoje. Sei lá, talvez vulgarizando um pouco, mas é a aristocracia brasileira, afinal, ou como ela se auto-idealiza, né? É isso, porque, embora não tenha os títulos dados pelo imperador, a forma como eles querem guardar o ensino, o conhecimento, a restrição, é mais ou menos isso. E você falou do ato lá na São Francisco, e é bizarro que um ato que adquiriu uma proporção muito maior, né, com não sei quantas mil assinaturas, 100 e poucas mil assinaturas, eles não tenham abdicado de fazer lá, que cabe 3.000, 5.000 pessoas, né? Eles não quisessem fazer em outro lugar para poder dar volume popular. É muito maluco. Então, Luiz, Maria, chegou o momento que a gente sempre espera dos episódios sobre um tipo de maldição. Dessa vez, a maldição não tem como ser diferente, eu acho, né? A gente até mudou de última hora aqui a pergunta. Maria, você acha que a Lava Jato foi maldita do ponto de vista do seu legado para o Brasil? Eu acho que a Lava Jato tem uma maldição a si atrelada na perspectiva dos agentes. Mas eu acho que se a gente olhar o processo mais amplamente, né, sobre o qual começamos a conversar, do incrementalismo que chega nessa maturação das instituições de accountability e alguns dos saldos que a investigação teve, inclusive em termos de trazer a justiça, as instituições judiciais, o direito para o debate público, né, e aumentar o controle social sobre essa que é provavelmente esse pilar que funciona como um dos freios e contrapesos, né, para um executivo e um legislativo que aqui no nosso contexto brasileiro podem conviver bem ou em alguns momentos não podem conviver sem, talvez como o momento que a gente está vivendo hoje, eleitoral, né, com a importância das instituições judiciais ressignificada. Eu ousaria dizer que a maldição ela pode abrir portas que nos levarão
para um lugar qualificado. Eu lembro em meados de 2017, 2018, que eu atuei num caso de discussão sobre o auxílio moradia dos juízes e como a gente provocava os debates a respeito desse tópico com os movimentos sociais e com a sociedade civil. Mas hoje o assunto, e acho que a chave do incômodo é uma chave que está mais na tônica, mas a chave da formulação ela ainda depende de pesquisa e de troca, né, de discutir quais que são os arranjos, e acho que o distanciamento de algumas das ciências sociais em relação à área do direito e a essas perguntas, ele também, uma certa omissão, vamos colocar dessa forma, pode ter resultado em algumas das desconexões e das consequências que esse movimento descontínuo de combate à corrupção tiveram nas instituições políticas, né, e na nossa esfera política como um todo. Então, é mais um apelo, né, para que de agora para frente a gente tente fazer mais pesquisa sobre esse assunto e tentar partilhar também técnicas e formas de entrevistar essas pessoas e também trocar e contrastar com a forma que outras pessoas, como por exemplo réus, né, que estiveram presos ou outros políticos que não tenham sido afetados ou tenham sido afetados, como que eles veem o grupo das elites judiciais. Então, é menos uma história de alguma frustração de quem tem que contar com professores dispostos a dar entrevistas, que passa a conseguir coletar material e gostaria de poder trocar, né, com um grupo maior aí de pesquisadoras e pesquisadores para a gente tentar avançar na formulação de políticas públicas. Eu lembrei de que, na Constituinte, o relator da comissão que criou o MP foi o Plínio de Arruda Sampaio, que depois ele foi um fundador do PSOL, mas ele era do PT lá em 88. E a comissão, acho que era uma das 24 comissões que definiu o desenho do Ministério Público, era uma das mais à esquerda da Constituinte. E o Genuíno, e eram figurões da esquerda, ou radicais da esquerda na época. E eu fico pensando como que a história, o caminho das instituições, ele é próprio, né? Eles queriam um desenho mais independente do judiciário, mais independente do executivo, do que qualquer outro desenho na história brasileira e em comparação com o mundo. O MP brasileiro nasce com uma independência sem muito parâmetro. E à medida em que eles, imbuídos disso, crentes de que eles são a solução para o problema da corrupção, para o problema do clientelismo, para o problema do patrimonialismo, eles vão transformando a instituição num monstro maluco e que agora, enfim, afinal de contas, quer erodir aquilo que era a Constituição de 88, né? Que era um pacto gigantesco, um pacto com PMDB, PSDB, PSD, PT, e é mais ou menos isso, né? Assim, existe uma razão, uma causa, a gente precisa persegui-la e doa quem doê-la, não tem política, tem missão. Eu fico pensando nisso, é muito maluco esses caras. Será que o Dallagnol conhece a história da comissão que gerou o MP? Ele deve conhecer porque ele fez o concurso, né? Mas é bizarro. Enfim. Ô, Maria, eu tenho uma pergunta quase pessoal, a gente já está encaminhando para o final. Você já encontrou o fantasma do Weber nos corredores da universidade? Durante a pandemia, eu acho que estávamos só nós dois lá, porque ninguém ia para o instituto e eu ficava lá passeando, andando para tentar terminar a tese e trabalhar. Então, tá lá, ele e outros homens. Mas tem... impregnadas do dia. Para quem não sabe, né, pro nosso ouvinte, a Universidade de Heidelberg é famosa por ter sido a universidade onde o Max Weber, um dos clássicos das ciências sociais, deu aula, né? Tem bastante um memorial dele, alguma coisa desse tipo por lá ou não? O Instituto de Sociologia lá é nomeado, né? Leva o nome dele e recentemente tiveram algumas atividades, né? De aniversário, comemorativas. Então tem bastante da tradição lá, né? Tem um professor que conviveu, né, com ele, que é o Wolfgang Schluchter, que inclusive orientou o Gessé de Souza. Tá vivo? Tá vivo e ele é atuante nos colóquios lá dos doutorandos, que é uma figura, dá contribuições ótimas. E a cidade de Heidelberg em si tem alguns outros pontos, assim, fora da vida acadêmica que também evoca um pouco disso, dele, da Marianne, também do Hugo. Tem menção a Marianne também? Tem gente pesquisando também bastante a obra dela e algumas outras questões. Hannah Arendt também teve lá um tempo, né? O Karl Jaspers, né? Mas... E aí, Dominguinho, no final das contas, os amigos Bolsonaro e Sérgio Moro deram aquele abraço caloroso que você previu no episódio 37.
dois momentos diferentes da relação entre os dois, né, que mostram um pouco essa trajetória da Lava Jato e dos seus protagonistas. Que foi em 2017, o Moro estava num café no aeroporto em Brasília e o Bolsonaro o viu e quis cumprimentá-lo para pegar um pouco da popularidade do Moro, que estava no auge naquele período. E o Moro fez pouco caso do Bolsonaro, mostrando esse olhar de cima que a elite judiciária, descrita pela Maria Eugênia, esboçava em relação à classe política, né? Esse olhar assim um pouco pretensioso de que a política profissional é o lugar do clientelismo, do despreparo. O tempo passou, o Moro acabou sendo ministro da Justiça do Bolsonaro, almejando cacifar sua carreira para o Supremo. Eles brigam, o Bolsonaro chama o Moro de traíra, o Moro faz tweet ofendendo o Bolsonaro, enfim. Em 2022, no começo do segundo turno, o Bolsonaro recebe o apoio voluntário do Moro, porque os jornalistas apuraram que o Bolsonaro não procurou o Moro, foi o Moro que procurou o Bolsonaro, e aí ele aparece no debate da Bandeirantes, agora do segundo turno, numa posição quase vexatória de Padre Kelman, né? E demonstra muito a disposição desses operadores de uma participação política cada vez mais marcada do ponto de vista ideológico. Então seria isso para fechar esse ciclo da Lava Jato bem descrito pela nossa entrevistada, né? Maravilha. Luiz, sobre os episódios anteriores, a dupla de episódio, analisando a direita, analisando a esquerda no cenário atual, nós recebemos comentários muito, na verdade, provocações muito bem construídas pela Sheila Ribeiro, pelo Bruno Bolognese, Vinícius Prado também mandou mensagem, grandes ouvintes. E o Homer Motinha, que fez um comentário dizendo que os nossos títulos lembram os títulos das operações da PF, né, da Polícia Federal, na época da Lava Jato. Eu não sei se o Homer quis fazer um elogio ou sacanear a gente. Porque eu fui procurar os títulos aqui, tem Anaconda, Sucuri, eu não sei, a gente não chegou a tanta criatividade, tanta liberdade ainda, mas sim, a gente tenta dar títulos com um pouco de humor e de sacanagem também com os temas, mas vamos tentar incorporar nomes de animais, espécies raras. Aliás, quem que deu esse nome de 50 tons de esquerda? Foi a equipe que foi lapidando, um sugeriu uma coisa, o Matheus uma coisa, o Bill depois adaptou para 50 tons de esquerda, né? Maravilha. Bom, Maria, foi muito esclarecedora a sua participação. É um tema que a gente precisava muito mesmo da presença de alguém que fosse especialista, que pudesse nos trazer esse olhar mais amplo, teórico e prático também das coisas, né, do que você tem pesquisado, tem vivido. Muito obrigado pela participação. A gente agradece do fundo do coração mesmo. Eu que agradeço, Luiz, Alessandro. Muito chão aí pela frente no Maldita Politicagem. Espero revê-los em breve. E semana que vem fica o convite, né? Semana que vem nós teremos um episódio especial para o segundo turno das eleições. Teremos um convidado, o André Zigman, cientista político também pela Uninter. Faremos uma análise dos resultados do segundo turno, né? Vamos esboçar aqui, fazer uma brincadeirinha, né? Que ainda é muito cedo, sobre o possível futuro governo ou do ex-presidente Lula ou do presidente Bolsonaro. Tem informe pra gente, Luiz? Sim, compartilhe nosso conteúdo com suas pessoas próximas. Se você gostou, coloca 5 estrelas no Spotify e nos sigam nas redes. Maldita Politicagem no Instagram e M Politicagem no Twitter. Além do mais, tem a campanha de financiamento coletivo para trazer o leitinho aqui das crianças, isto é, honrar com os compromissos com os softwares que a gente precisa pagar e assim por diante no apoia.se/Maldita Politicagem. É isso então. Abraço, pessoal. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.